agora exatamente, e vou apresentar a vocês este autor inglês, Ian McEwan, contemporâneo nosso. Então vamos lá, vou desligar aqui os comentários e após eu vou reabilitar os comentários como sempre e nós iremos conversar. E quem se propor a entrar, como a Gisele já fez, pode entrar, vai entrar comigo, eu vou destinar vocês a conversar, a explanar as suas ideias sobre o primeiro capítulo desta incrível história, deste romance de Ian McEwan, que é inglês, contemporâneo, está lá em Londres, na bela e chuvosa Londres. Então, peço atenção a vocês, peço atenção, hoje iremos, no final, esta novidade, iremos apresentar juntos, iremos conversar juntos. Um beijo a vocês, boa viagem junto comigo, amor sem fim. A partir de agora, eu sigo este novo personagem, esta nova história, amor sem fim. Eu conto esta obra em primeira pessoa. É mais gostoso, é mais bonito, é mais legal. Eu acho bastante difícil de entender algumas formas que a vida nos apresenta, mas esse dia foi uma coisa assim completamente inesperada. Estávamos nós, eu e Clarissa, Clarice estava sentada, abrindo uma garrafa de vinho, que por sinal era muito bom francês, e ela me passou a garrafa, eu com um saca-rolhas, tentando abrir a garrafa, já quase sacando a rolha, pegando no plástico que envolve a garrafa do vinho ali próximo, onde fica a boca da garrafa, quando escuto um grito de um homem bem forte, e nós estávamos num terreno amplo, era uma área rural, onde se parecia com mais ou menos vários campos de futebol. Era um lugar assim espaçoso, enorme, na área rural de Londres, bem vasto, bem assim, de uma natureza muito presente, e era plano. A nossa visão perante as montanhas era longe. E de repente eu escuto esse grito que foi a virada da minha vida, depois deste dia e antes deste dia, deste grito e antes e depois deste grito. E vem um grito muito forte que até hoje ecoa no meu ouvido. Um grito de um homem. E nós dois olhamos para lá, de onde veio este grito, e mais ou menos ao norte deste descampado, que era muito forte, grito muito forte, e o grito se ecoou por ali. Eu levantei, saí correndo, a Clarissa foi junto de mim, não sei como ela aguentou, eu nem lembro como eu perdi o saca-rolhas, mas perdi, não lembro da passagem que eu tive, do caminho até ao começar a cavalgar, digamos assim, a correr aceleradamente, e ela veio atrás de mim, também não lembro como foi, mas ela veio e ficou muito próximo a mim correndo. Eu corri em disparada e ela correndo atrás de mim, que depois vocês vão entender o porquê dessa correria toda, e fui correndo. Olhei para os lados, lado esquerdo, lado direito, tinham mais 4, 5 rapazes vindo correndo junto comigo. Alguns rapazes que trabalhavam por ali na zona rural fazendo cerca, o outro que estava no trator, vieram todos correndo nesse sentido
que eu estava e de repente ouvimos um grito de uma criança também, ecoou também pelo descampado e fomos todos correndo atrás de lá. 4, 5, 6 pessoas correndo, e lá na frente estava um balão, lá estava um balão com um cesto, e com um rapaz brigando com um balão, um lugar descampado que estava ventando, mas veio uma ventania que dava medo de tanto que ela cantava. Uma ventania imensa, e o rapaz brigava com o balão para lá e brigava para cá. Brigava muito com o balão. Ele estava caía, levantava, caía. E eu olhava, eu estava mais ou menos, era muito grande. Eu estava mais ou menos uns 150 metros do cesto do balão. E os rapazes também correndo. De repente eu ouvi outro grito, o rapaz que parecia que se acalmou um pouco. E eu comecei já um pouco cansado de tanto que já estava correndo a uns 500 metros. E os rapazes também. Comecei a andar rápido, E eles também começaram a andar rápido, porque eu vi que o rapaz que estava lá próximo ao balão começou a comandar direito, começou a melhorar. Ele deu mais ou menos tendência ao balão. Novamente o vento veio de novo, pancou, veio muito forte o vento, parecia um tornado, era muito vento, e de novo o balão mais ou menos subiu, e tinha este grito de criança, tinha um moleque dentro do balão, e este rapaz que estava lá fora estava completamente perdido para segurar o balão. Esta era a obra, e o vento que veio na segunda jogou o balão mais ou menos uns 3, 4 metros de altura, e o moleque começou a gritar desesperado dentro do balão. E aí voltei a correr de novo por causa daquilo, e os rapazes também voltaram a correr. E todos nós desesperados para chegarmos até lá. E a Clarissa parou no meio do campo, não precisou vir até esse desespero todo. Ela ficou vendo. Essas histórias que eu estou contando a vocês, quem me contou após foi a Clarissa, porque eu não lembrava de nada. E ela estava lá mais ou menos no meio deste campo, assistindo tudo. E ficou por lá, gravando todas as imagens que ela viu pelos olhos dela. E este rapaz, desesperado, com uma criança, eu pensei, a criança deve ser filho dele, e ele estava tentando subir ou descer o balão, mas depois fui saber também a ideia dele era boa. Eu achei ele muito incompetente na hora, porque ele estava puxando a corda sem nenhuma atitude, era improvável ele ganhar da natureza, o vento era muito forte, e o balão subia, e ele puxando o balão de uma maneira assim, e a criança gritando. Ele puxava o balão de uma maneira que não ia adiantar em nada, ele estava lutando contra uma coisa que jamais ele iria vencer. Era um balão enorme, um cesto enorme, e a criança estava lá dentro daquilo, gritando. Aí nós chegamos lá próximo ao cesto, próximo ao balão, e ele falava, ele estava em desespero. O rapaz que depois ouvia dizer que era o John Gad, o nome dele, depois que acabou a história. O nome dele era John Gad. E ele estava falando coisas que já não concluía mais em sucesso, porque ele estava completamente emocionalmente perdido. Ele estava completamente perturbado. Tudo que ele se falava não dava para entender, não dava para escutar, era muito vento, era uma tragédia que se passava. O que eu estava vendo parecia que não era a história de Tom e Jerry, né? Era outra coisa, não era vida normal, era uma coisa assim inescrupulosa. E os rapazes também todos chegaram, depois que se acabou a história, nos conhecemos, e os rapazes trabalhavam ali pela redondeza. Tinha um rapaz mais velho que estava no trator, e eles todos mais fortes, assim, fisicamente, mais preparados. Todos nós pensamos em como salvar essa criança que estava lá dentro do cesto.